Olá, bem-vindos a mais um programa Considerações. O assunto de hoje é um mal considerado por muitos a doença do século. Estamos falando sobre a depressão. E quem irá falar sobre esse assunto é a psicóloga Séries Duarte, que já se encontra em nossos estúdios. Mas antes, teremos a história de Dora Albuquerque, que vai ter um bate-papo com Thalita Moia. O bate-papo de hoje de Considerações é com Dora Albuquerque, psicopedagoga, servidora pública, que vai nos contar aí como superou um momento difícil que foi a depressão, né, Dora? Sim. E também sobre a fundação do projeto de autoajuda Lutando com o Amor. Isso mesmo. Dora, eu queria que você contasse pra gente como que foi esse momento que você passou aí, que foi a depressão. Olha, Thalita, foi um momento muito difícil para qualquer pessoa, né? Primeiro, para você aceitar que você está com depressão, que você tem uma dificuldade, que você precisa ser ajudada. É muito difícil você aceitar isso, esse é o primeiro passo, né? Aí depois vem aquela fase do tratamento em si, de você buscar o fortalecimento e tentar superar o mais rápido possível isso, que no meu caso era uma depressão passageira, não é orgânica. Então, busquei fortalecimento, esse projeto que eu já havia fundado, o Autoajuda Lutando com o Amor, me ajudou muito a superar isso e voltar ao trabalho. E Dora, o que leva uma mulher à depressão? Você que está com essa experiência de trabalhar agora com as mulheres, né? O que leva mais as mulheres a chegar nesse estado, assim, né? A ter essa doença? Existem vários motivos que levam a pessoa a ter uma doença. No meu caso, foram perdas, né? Então, às vezes, em algum momento da sua vida, você não está preparado para lidar com perdas. Você não está fortalecida emocionalmente. Então, isso me abalou muito, né? Foi pessoas queridas da minha família e isso mexeu muito comigo. Eu não tive estrutura para aguentar. E depois, já logo em seguida, eu fiquei grávida, que na gravidez você não pode tomar o remédio normal como outra pessoa toma, né? Na fase de amamentação também, isso dificulta um pouquinho mais. Outras é porque elas se anulam, elas deixam de viver, elas não se reconhecem mais, perda da identidade da mulher. Ela começa a viver muito em busca só de um objetivo, ou só o trabalho, ou só o casamento, ou só os filhos, ou a pessoa assim, por algum momento ela se anula e não busca os sonhos dela, não busca viver ela realmente, não busca se fortalecer. Isso, na maioria das vezes, prejudica muito e a tendência é a depressão. E o que te ajudou a superar essa fase? O que me ajudou muito a superar essa fase, primeiro eu tive... em primeiro lugar, que é muito importante o apoio da família. E depois, esse projeto que eu já havia fundado, nesse momento eu parei um tempo com o projeto e aí eu reativei o projeto e comecei a buscar, porque quando você está ajudando alguém, você está se fortalecendo. Então eu busquei, reativei o projeto, comecei a receber outras mulheres com diversos tipos de problemas, né? E isso me fortaleceu. Aí logo em seguida eu já vi que estava bem, já quis voltar para o trabalho, já resgatei sonhos, já fiquei bem, graças a Deus, eu já logo voltei. Você disse que no início, antes da depressão que você passou, o projeto era voltado mais para o emagrecimento, né? Depois, quando você passou por esse problema, você reativou, né, esse trabalho, mas com outros objetivos, um objetivo muito mais amplo, né, que é ajudar as mulheres de vários lados. Como que é? Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o projeto. Então, o projeto Autoajuda Lutando com o Amor, ele surgiu porque no meu caso, comecei esse projeto porque eu queria conseguir força para perder peso, para fazer direitinho a reeducação alimentar, me fortalecer, né? Então, surgiu aí. Mas, a partir do momento em que eu estive com depressão, agora o projeto ele trabalha com a visão multidisciplinar voltado para todo tipo de problema. O fortalecimento da mulher com a visão multidisciplinar. O que é isso? A mulher não precisa querer só perder peso, ela não precisa estar com depressão. Qualquer tipo de problema que ela tenha, ela vem para o Autoajuda Lutando com Amor e cada encontro, cada tema é trabalhado com um profissional da área, sempre, lógico, direcionado por mim, porque existe toda uma técnica, um método diferenciado para trabalhar o projeto. Não é só o profissional chegar, digamos, chega um psicólogo, ele chega e já vai trabalhando. Não, ele tem que ter o direcionamento, a metodologia do projeto. Existe a maneira de falar, existe a maneira de direcionar, a maneira de olhar.
em tudo no projeto é direcionado. Inclusive, até um brinde que vai ser sorteado no projeto, ele não é simplesmente sorteado, é trabalhado em dinâmica para que trabalhe, que a pessoa ela tenha interesse, que ela dê o primeiro passo, que ela seja corajosa, que ela busque aquilo. É assim que nós trabalhamos, fortalecimento. Então, cada encontro é um profissional, cada encontro é um tema diferente e a pessoa ela vai se encontrando. Porque às vezes você está com depressão ou você está obesa, aí você não sabe por quê. Por que eu como tanto sem fome? Aí você tem que ir lá atrás, um processinho que chama anamnese, né? Para descobrir por que você está assim, lá na tua infância, lá na tua adolescência, ou hoje mesmo no seu relacionamento, pode ser familiar ou no trabalho, e descobrir por que você está assim, o que está acontecendo. Muitas vezes são sonhos destruídos, as pessoas vão colocando para você aquilo que você não é e você vai aceitando, tudo numa boa, num sorrisinho, né? E aí você vai se autodestruindo, você não reage. Você não reage, não estou dizendo no sentido de enfrentar e aquela pessoa que está fazendo isso com você, não é isso. Reagir no sentido de você saber quem você é. Então, a primeira coisa, você tem que saber quem você é e se fortalecer no seu âmbito familiar. Aí você sai para fora e busca os seus objetivos. E aí entra também um trabalho que é desenvolvido com a família, vocês também desenvolvem? Sim, o projeto ele é direcionado, ele é autoajuda para a mulher. Mas, em alguns momentos, entra a família, entra a esposa, entra os filhos, entra colegas de trabalho, aquela pessoa que convive mais próximo com a pessoa. Por quê? Porque isso daí faz parte do fortalecimento, faz parte do processo, da metodologia que nós usamos. Porque o que te motiva e o que te destrói? São as pessoas que convivem com você, ao seu redor. A opinião de uma pessoa da rua que você nunca viu não vai pesar muito para você, mas aquela pessoa que convive com você, aquela pessoa que está todo dia ali com aquele sorrisinho, ou de um jeito ou de outro colocando alguma coisa para você, aquilo importa. Então você vai ter que chegar nesse momento, se fortalecer, essa pessoa vai ter que saber quem você é, né? Nós vamos trabalhando isso, lidando, mostrando, não diretamente, mas genericamente, né? E ajudando a pessoa fortalecendo e mostrando para outra pessoa que ela não está gostando. Por exemplo, tinha uma menina que ela era muito magra. E aí, se você é obesa, você é motivo de risadinha. Se você é magra, você é motivo de risadinha. Então, no meio que ela trabalhava, as pessoas todas faziam piadinha, risadinha, e ela ia aceitando. Só que isso estava matando ela, estava destruindo ela, né? Os sentimentos dela, e ela não reagia. Ela não tinha fortalecimento para falar, colega, eu não estou gostando. Isso não é legal, essa brincadeira que se diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Esse fundo de verdade aí não está me fazendo bem, entendeu? Então ela tem que estar fortalecida para ela demonstrar que existe um limite, que aquilo não está sendo bom para ela. Aí ela vai levando, e isso vai se tornando insuportável. Então nós trabalhamos isso de uma maneira brincando, através de lúdico, através de historinha, através de dinâmica. É muito gostoso e tem dado muito resultado, não só para as crianças, que nós também atendemos crianças em escolas, né? Orientamos os pais e filhos, mas para os adultos também tem dado muito resultado, é muito bom. E como que é ver essa mudança nas mulheres, enfim, em todo esse pessoal que você atende, que ajuda, como que é ver toda essa mudança acontecendo? Olha, para mim ver essa mudança, eu digo que é um sonho que se tornou realidade. Cada dia mais, graças a Deus, tem se tornado realidade mais porque muitas pessoas que conhecem, a pessoa chega para conhecer o projeto, ela ama o projeto, acaba ficando voluntária, nós trabalhamos muito com voluntários e parceiros, né, empresas parceiras. Então, cada dia chega mais e assim, eu fico encantada com isso tudo. E quando eu vejo, por exemplo, tem um exemplo muito bom que eu gosto de lembrar, que é uma coisa básica, mas que é importante, é uma mulher que não conseguia dirigir. Ela tinha carro zero, ela tinha habilitação, e ela não conseguia dirigir, ela não tinha segurança para dirigir, não pegava, e ela vinha de um ônibus, tinha uns transtornos com a filhinha dela. Aí ela não chegou aí no grupo, mas eu fui ao local de trabalho dela 3 vezes. 3 vezes conversando com ela e falando para ela que ela era capaz. Aí ela me disse assim, Dora, você falando parece que é tão fácil, né? Eu falei, mas é fácil, é fácil. Até fiquei de sair um dia com ela, mas não chegou esse momento de sair, porque os contratempos, né? E um dia teve uma fala aqui na Assembleia, né? E quando eu estou lá na frente, a mulher me mostra a chave do carro. E ela veio, atravessou a cidade, veio dirigindo para o carro dela, dirigindo, assim, tendo conforto do carro dela e não vindo de ônibus. E outras vezes ela falando, ó, eu estou dirigindo, assim, aquilo me fortalece muito. Entre outras, né, e outros casos mais graves, né? Mas para mim isso é muito fortalecedor, muito fortalecedor. Eu agradeço a Deus por isso, porque tudo que você faz de coração, né, tudo que você tem uma iniciativa que faz para ajudar o próximo, Deus te abençoa grandemente. Então, e coloca pessoas maravilhosas para te ajudar. Dora, muito obrigada por passar a experiência aí para o pessoal.
e fica à vontade para fazer um convite para quem quer participar aí do projeto. Eu que agradeço, Thalita, essa oportunidade de estar mostrando o projeto e quero fazer um convite para todos que estão nos assistindo, que venham conhecer o projeto, que venham ser um voluntário do Autoajudando com Amor, que nós precisamos de voluntário. Não precisa ser especialista, não precisa ser formado, basta você querer. Todo voluntário é bem-vindo. Obrigada. Legal a história da Dora, né? Então não saia daí, porque no próximo bloco teremos a entrevista com a psicóloga Séries Duarte. Daqui a pouco a gente volta. Fábrica Verde apresenta Lobo Guará. Eu sou o homem mau, homem mau, homem mau. Infelizmente tem muito ser humano fazendo mal ao lobo guará. É que ele está ameaçado de extinção pela ação do homem em seu habitat. A espécie também é conhecida como lobo de crina, justamente por ter uma crina no dorso, que não fica atrás de nenhum cavalo. O lobo-guará está na lista brasileira dos animais em perigo de desaparecer desde 1968. Ou seja, o homem nem tinha colocado os pés na lua e o lobo já corria risco. Por falar em lua, será que o lobo-guará uiva em noites de lua cheia? Não, ele não uiva, mas solta um latido único, longo e profundo para se comunicar. Traduzindo, socorro! A indústria nobre das cidades apresenta Eldorado. Uma cidade que antes de existir de verdade, existia como lenda na imaginação dos espanhóis no tempo das colonizações. É que eles acreditavam que na América Latina existia uma cidade secreta toda feita de ouro, a famosa Eldorado. Para encontrar, vasculharam o continente inteiro. Só esqueceram de procurar no futuro. Não é que centenas de anos depois, a Eldorado apareceu na cabeça do astrólogo Omar Cardoso? Foi ele que teve a ideia de fundar no Mato Grosso do Sul a cidade de Eldorado. Uma homenagem a toda essa história. Em 1980, a lenda virou cidade. Feita de ouro? Não, feita com muito carinho. Tem coisa mais valiosa. Estou aqui no estúdio com a doutora Séries Duarte, psicóloga, que vai nos falar hoje sobre a depressão, uma doença que vem aumentando nos últimos anos. Doutora Séries, bem-vinda a Considerações. A primeira pergunta que eu faço, o que é depressão e quais são os seus principais sintomas? Bom, a depressão, na verdade, ela é uma doença. Muitas vezes as pessoas não entendem dessa forma, mas a gente já sabe disso, ela é uma doença. E os principais sintomas são diversos sintomas, e às vezes as pessoas apresentam um ou outro. Mas os principais que aparecem mais, geralmente, um que é base da depressão é o humor da pessoa deprimido. E às vezes aparece um humor mais irritado também. Então é desânimo, irritabilidade, a pessoa pode ter insônia ou também excesso de sono, né? Então ela fica mais desanimada para fazer as coisas, ela tem alterações no apetite, ela tem sensação de fracasso. Então são uma série de alterações, tanto a nível afetivo, motivacional, como comportamentais também. Certo, quando a senhora disse essa alteração ou alterações, a tristeza, ela é considerada já um início de depressão ou não? Não, o que diferencia a tristeza da depressão, que a tristeza sempre vai ter algum fato que levou ao desencadeamento, no sentido assim, um objeto que pode provocar a tristeza na pessoa, e ela é mais de curto prazo. Aquela tristeza que não passa, daí ela já vai estar dentro do quadro da depressão. Porque dentro da depressão vai ter tristeza também, que a pessoa reclama, né? Está sempre triste, desanimada e tal. Mas aí ela prolonga. E hoje o papel do psicólogo, então quando procurar um psicólogo, eu estou sentindo que estou no quadro de depressão ou depressivo, e quando procurar o profissional? A pessoa deve ficar atenta se ela passa, por exemplo, já está passando de 2 meses que ela está daquela forma, porque tem critérios para ser diagnosticado, se realmente é uma depressão ou não. Mas para fazer prevenção, ou então pegar um trabalho para ser feito no início
de um processo de depressão. Tem pessoas que às vezes vão procurar ajuda, tem 2 anos que está tendo quadro de depressão, está cronificando já. Então, se ela já percebe que porque a tristeza ela é mais passageira, se ela constantemente tem vários sintomas desses que eu citei, e também essa tristeza, essa sensação de fracasso ou vontade, na verdade não tem vontade de fazer quase nada, ela tem que ficar atenta e já procurar porque não está passando. Então isso está sinalizando para ela alguma coisa, né? Certo. Na questão de terapia, o tratamento terapêutico, então entramos hoje com remédios. Existe alguma alternativa à pessoa que não queira utilizar a questão terapêutica, algum remédio alternativo? Olha, tem sido feito muitas pesquisas sobre, porque a depressão, como ela é uma doença que vem afetando independentemente de idade, de condição socioeconômica, profissão, o que for. As pessoas podem passar por algum episódio de depressão. Há uma tendência até de que se aumente o número de pessoas que venham a sofrer com a depressão. Então, é importante que ela se dê conta disso, né? E possa procurar um profissional para poder saber qual é o tratamento adequado. Tem pessoas que não se adaptam ou não querem utilizar uma medicação. Aí, assim, a gravidade da depressão vai dar indicação de o médico fazer com que essa pessoa tenha uma maior aderência ao tratamento, né? Então, vai depender bastante da postura do profissional ou do médico. Às vezes, vai primeiro no psiquiatra ou se vai no psicólogo primeiro, que ele faça o encaminhamento. Mas se a pessoa tiver resistência ou alguma contraindicação, tem algumas outras alternativas e tem psicoterapias bastante, vamos dizer assim, outros tipos de intervenções, como fazer exercício físico. Tem uma pesquisa que já foi realizada de pessoas que estão constantemente fazendo exercício físico, elas tendem a lidar melhor com o processo de depressão também. E às vezes elas não estão tomando medicação. Então já foi feito estudo, grupo que está fazendo exercício e cuidando da alimentação e fazendo psicoterapia, grupo que está com a medicação. E para poder comparar, se uma pessoa, aquele grupo que não tomou medicação, ele tem ganhos terapêuticos, ele tem mudanças, e isso a gente já tem alguns estudos mostrando isso. Doutora Seles, no momento em que, até uma questão de mito, quando as pessoas dizem, eu vou ao psiquiatra, ao psicólogo, e as pessoas então sentem esta resistência natural, ir ao profissional, qual seria o seu conselho para uma pessoa quebrar esse tabu, dizer, eu tenho que ir ao psicólogo porque não estou me sentindo bem? Qual seria o conselho? Porque na verdade o que acontece? Eu até vejo que as pessoas têm procurado melhorar bastante nisso. Eu acredito assim que a informação, toda a divulgação que é feita a nível de saúde ajuda as pessoas a terem uma melhor compreensão disso. Mas assim, e na verdade as pessoas têm medo assim, como se fosse do julgamento dos outros. Né? E também como se fosse assim, um sinal de fraqueza quando ela tem que procurar um profissional. Né? E isso tudo é crença, é uma ideia que a pessoa cria a respeito de procurar ajuda. E na verdade, a gente até coloca um ato de muita coragem quem vai em busca do tratamento, tanto psicoterapêutico como psiquiátrico, porque ela está cuidando de si. Então é até assim, ter um olhar mais assim, de amor próprio mesmo, de saber que é você que vai cuidar de você. Né? Então, para você poder fazer o processo até de marcar uma consulta, às vezes as pessoas ficam adiando, né? E por quê? Porque o problema vai piorar de uma forma ou de outra, você vai acabar tendo que tratar, né? A pessoa já num quadro depressivo, ela tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da área. Isso também tem alguma situação que possa agravar esta procura, já que ela está depressiva e, como a senhora disse, ela se sente hipossuficiente neste momento? O que acontece é que assim, as pessoas geralmente procuram ajuda ou de um psicólogo ou de um psiquiatra quando o sofrimento psíquico delas ou alguma dor, o ser humano em geral lida assim, se ele tiver muita dor, seja emocional, física, psíquica, de que área for, ele vai ter uma tendência talvez a buscar mais essa ajuda, tá? Ou, porque a gente sempre, a nossa caminhada é evitar dores e buscar o prazer. Então, se aquela doença ou aquilo que estiver ocorrendo, que às vezes ela nem sabe direito o que é, causar muito prejuízo para ela, provavelmente ela vai ter uma tendência maior a procurar. E acontece, às vezes, a pessoa ir até o profissional porque ela foi mais pressionada ou pelo esposo, ou pela mulher, ou pela família, ou houve uma pressão externa
que levou ela a fazer essa busca. E o profissional daí tem que estar preparado para poder acolher essa pessoa e dar a direção que faça com que ela possa aderir. Porque senão ela vai buscar o tratamento porque pressionaram, mas já é alguma coisa, porque pelo menos essa pessoa foi até lá. E aí o profissional vai estar lidando com a forma com que essa pessoa chegou para ele, né? Se ela chegou por uma motivação interna, que a gente fala porque ela decidiu, o profissional aborda de uma forma. Se ela veio, meu marido falou que se eu não viesse, a gente ia ter problema, é por isso que eu vim. Então, quer dizer, então ela está tendo uma motivação fora dela. E aí o profissional vai abordar para poder ajudar essa pessoa, para que ela se mantenha, né, no tratamento. Certo, de forma, de um jeito forçado. Isso, para ela sair daquele que foi forçado e passar a se responsabilizar pelo cuidado com ela. Muito bem, é uma doença psicossocial, não vai distinguir classe A, B ou C. A pessoa não tem condições financeiras de arcar com o tratamento. Qual seria o seu conselho? Olha, na verdade a gente tem já na rede, que são os CAPs, né, que tem profissionais que vão estar também habilitados a atender essas pessoas, né. Tem o CAPs Saúde Mental, que é onde geralmente as pessoas chegam buscando ajuda, às vezes numa emergência ou às vezes numa situação de crise, e que dali, daquele primeiro atendimento, elas vão ter um encaminhamento mais adequado. E tem alguns institutos, né, que a gente fala dentro daqui dentro de Campo Grande, das áreas de psicologia, que atendem pessoas que a gente chama assim clínica social, que às vezes é bom as pessoas terem conhecimento para poder, às vezes, procurar, que vão ter profissionais também atendendo, são profissionais que estão fazendo às vezes uma especialização naquela área, já são formados, né? Tem também nas faculdades, tem as clínicas escola, né? Uniderp, onde tem psicologia e onde tem medicina, provavelmente vai encontrar pessoas também com conhecimento para poder direcionar melhor. Isso tudo de forma gratuita. De forma gratuita, para que essa pessoa também seja beneficiada e tenha um tratamento para que não fique uma coisa elitizada. Como se as pessoas, ou então tem muita gente que fala assim, quem não tem o que fazer que fica com depressão, ou então o pobre não pode ter depressão. É que na verdade é desconhecimento, né? Qual é a melhor forma para ajudar uma pessoa depressiva, doutora? Bom, a gente precisa fazer um encaminhamento adequado dessa pessoa, por exemplo, se os familiares que convivem ficarem atentos se está ocorrendo um quadro de depressão, ou pelo menos assim incentivar a pessoa a procurar ajuda. Quando ela já pensa ou sabe que são alguns sinais, é importante que os familiares deem apoio, vamos dizer, as pessoas da família, deem apoio, não fiquem fazendo críticas, não façam julgamento. Como que a pessoa pode ajudar um pouco mais? Ela pode muitas vezes falar com essa pessoa, tem alguma coisa que eu posso fazer por você, ou se é um amigo, frequentar algum grupo de apoio, grupos de orações das suas igrejas, suas crenças religiosas. Tem estudos mostrando que pessoas que frequentam esses locais superam com mais facilidade. Então a gente tem uma série de alternativas que vão dar um apoio para que a pessoa saia mais rápido do quadro. Porque quanto mais rápido ela sair de um quadro desse, menos chance ela tem de ter de novo. Entendeu? E as pessoas que ficam tendo assim, teve um episódio de depressão na adolescência, aí não tratou, e às vezes ela faz remissão, que a gente fala assim, meio que parece que superou naturalmente. E depois ela volta a ter na vida adulta, aí ela não trata. As chances dela ter de novo aumentam cada vez que ela não trata por completo a depressão. E quando a senhora diz reincidência na doença, ela pode voltar da mesma forma ou mais grave? Pode voltar, às vezes pior, às vezes mais. Então, quando o paciente chega, que a gente começa a avaliar o quadro em si que ela trouxe, que já é de depressão, a gente procura ver o histórico disso, né? Já teve antes ou não, se ela está percebendo agora mais difícil do que a outra vez, entendeu? E as pessoas saem desse quadro, sim, né? Eu tenho experiência de ter atendido pessoas que estão com a vida assim normal, tocam a vida tranquilamente, mas estão sempre alertas. Os primeiros sinais, já procurar ajuda, né? Para não entrar num quadro mais grave. Ok. Doutora Seres, queremos agradecer a tua participação e as suas considerações finais. Obrigada. Eu também agradeço e acho super importante, né, vocês terem esse momento que pode ser passado informações para que as pessoas possam ser beneficiadas. Ok. O programa Considerações fica por aqui, considerando o que há de melhor para você. Até o próximo encontro.